Fala aí, torcedor palmeirense, seja bem-vindo. Mais um vídeo do canal Porco Raiz, o canal do Porcão. Satisfação tê-lo aí no vídeo de hoje. E vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, né? Sobre a nossa derrota por 2-0 para o Flamengo. Em casa, com a casa cheia, com mais de 40 mil espectadores. Numa festa bonita, tinha mosaico, tinha tudo o que precisava, todo o clima estava instalado. Mas o Palmeiras sucumbiu, vamos falar disso, tá legal? Queria pedir para vocês o curtir, o comentário, o compartilhar antes da gente ir pro vídeo. E aí sim a gente vai para lá. Bem-vindo a mais um giro de notícias do Palestra no canal Porco Raiz. Já vai aproveitando para curtir, compartilhar e comentar. Vamos pro vídeo. Torcedores, tinha clima, tinha tudo, tinha time, né? E tinha do outro lado o Flamengo, aquele que a gente não ganha há 8 anos, né, no Campeonato Brasileiro, e um tabu a ser quebrado. E uma coisa muito importante que nós tínhamos ontem é a manutenção da nossa liderança com um espaço bom, né, com uma folga, com uma gordura para se administrar. Era um jogo de 6 pontos, né, mas infelizmente o Palmeiras não conseguiu fazer o jogo virar, não conseguiu os 3 pontos, né. Eu logo que abri a escalação, uma hora antes do jogo, eu notei aquela famosa dobrinha de laterais que o Abel gosta de fazer, né? Porque ele considera o Mike não um lateral, mas sim um ala. Coisa que, ao meu modo de entender, está completamente equivocado, né? E assim o Abel também considera outros jogadores, os aloca em peças que não são a deles, né? E isso acaba prejudicando a atividade desses jogadores, né? A gente vê o próprio Paulinho entrando ontem como um ponta esquerda, ele não é ponta esquerda. Quando ele jogou assim na Europa, ele não foi bem, ele jogou melhor quando ele jogou junto com o Hulk. A gente vê muito o Facundo flutuando de um lado para o outro, eu acho que o Facundo é um jogador de ponta direita, né? A gente vê... O que mais que a gente vê? A gente vê o próprio Vitor Roque de ponta esquerda também quando entra, ou às vezes na ponta direita, não joga por dentro, não joga centralizado, né? Então tem dificuldade de receber a bola, enfim. Quando eu vi a escalação, eu imaginei que a gente teria dificuldade. O que eu não imaginei é que o Flamengo viria com tão pouca intensidade para o jogo, até porque não estava completinho, tinha lá seus desfalques, né? De La Cruz não estava, entre outros jogadores que eu nem quero citar, né? Mas veio incompleto e veio por uma bola, ficou nítido isso, né? Tanto que no primeiro tempo não machucou o Palmeiras, se defendeu, marcou, ficou na dele, né? Retardou, segurou, fez cera, né? Então assim, nitidamente o Flamengo não estava afim de jogo, pelo menos no primeiro tempo. E a gente perde um pênalti, né? Pênalti esse que pra mim, duvidoso, porque não tinha uma imagem que apontasse, né, pontualmente para o braço dentro da área do penal, da grande área. Tinha uma imagem ali meio de lado que não trazia, né, uma conclusão, trazia uma possibilidade. Então, para mim, aquele pênalti também inconclusivo, né? E o Piquerez bate daquela maneira absurda, né? Mudando a forma dele de bater, porque ele sempre bate de meia altura para mais centralizado, né? Aquela batida de proteção, de segurança, que ele não fez. Uma outra coisa que eu também acho impressionante é termos um camisa 9 que tem que ser o matador e esse cara não bater pênalti, não estar treinado para bater pênalti, né? Eu acho que o Vitor Roque tinha que bater pênalti, o Estevão tinha que bater pênalti, mas tinha que bater naquelas, tinha que estar treinado para bater. A nossa baixa produtividade em bater pênaltis é absurda, né? Para um time do tamanho desse daqui, isso é inadmissível, né? E a gente, a partir daí, a gente liga o modo medo, o modo vergonha, né? E a gente começa a jogar pior do que já estava, porque eu não achei que a formação tática estava legal. E aí, mas a gente fecha o primeiro tempo no 0-0, 0-0 pra gente era bom, era conveniente. A gente continuava mantendo a distância de 4 pontos, né? Mas aí no segundo tempo, o Flamengo começa a gostar do jogo, né? E eles perdem o Gerson. Eles perdem a referência de meio campo deles, que é o motorzinho do Flamengo, né? Perderam o Gerson com uma contusão no joelho, mas mesmo assim começam a gostar do jogo. Coloca lá o Pica-Pau de cabelo vermelho, né?
E o cara é correria, né? Correria e gosta de ir pra cima, gosta do enfrentamento individual, né? O Michael. E assim foi. E o Palmeiras começou a fazer alguma troca ou outra, tardiamente trocou, né, para a entrada do Maurício, tardiamente trocou e tirou o Mike. Para mim demorou demais, já deveria ter vindo do intervalo com essas substituições. Eu já colocaria o Maurício e o Paulinho. Ele trocou só o Maurício pelo Mike, que não estava jogando bola. E aí a gente tem aquele pênalti também duvidoso, que para mim não foi, em cima do Arrascaeta, que para mim agora é o Arrascaeta, né? E aí ele converte numa atitude do Everton, que até agora eu também não entendi, né? O Everton ficou brincando e sequer se mexeu com seriedade para ir na bola. E o Arrascaeta bateu de um jeito meio que displicente, mas fez o gol, né? E a partir daí o Palmeiras entra no modo desespero. E aí as substituições são feitas de uma maneira a rechear o ataque para tentar abafar, só que a gente esquece da traseira, né? A gente esquece da defesa. E aí, obviamente, que os caras vêm, articulam, fazem o segundo gol e matam o jogo. E isso aí é o que aconteceu, é o futebol que eu vi. O que eu lamento? Lamento que a gente não tenha conseguido a manutenção da nossa gordura, que a gente não tenha colocado 7 pontos de diferença, porque condição nós tínhamos time, tínhamos torcida, tínhamos banco, coisa que o Flamengo não tinha. Se você olhasse para o banco do Flamengo, a única coisa que tinha lá de interessante era o Pedro e mais nada. E mesmo assim os caras conseguiram meter 2-0 na gente em pleno Allianz Parque. E o tabu persegue, o tabu continua. Nós somos já fregueses do Flamengo. Somos fregueses, né? Tem terra arrasada? Óbvio que não. Tem muito o que fazer. Mas dá um balde de água fria numa sequência boa do Palmeiras, principalmente nas beiras da porta do Super Mundial, que a gente ainda tinha uma esperança, né? De jogar bem, de ir pro mata-mata bem. Eu, sinceramente, não espero muita coisa, não. Abel, no seu mesmo jeito de jogar, né? O seu modo funcional... Funcional não, imagina se fosse funcional. O seu modo posicional, ligado a 1000. Não mexe no time, não tá nem aí, faz o que ele quer. E é isso, né? A gente tem um time hoje de 500 milhões e o Abel continua jogando com os fusquinhas dele lá, né? Encostou a Ferrari e continua jogando com os fusquinhas. É isso, né? Porque eu não vou falar muita coisa, mas bastante decepcionado com a atuação do time, tá? Vou colocar agora para vocês aí as caixinhas de respostas que eu coloquei no Instagram para a galera desabafar, né? O Muro das Lamentações. Eu já respondi todas lá no Instagram, então vou colocar aí para vocês verem e vou ficando por aqui, tá bom? Vejam aí a resposta do pessoal, as lamentações com relação ao jogo de ontem. E vamos pra frente, né? Não tem terra arrasada, como eu disse, só tem essa decepção momentânea, tá bom? Vou ficando por aqui, uma excelente segunda-feira, boa semana pra vocês. Avante palestra.